Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí o nosso podcast. Essa é mais uma edição do Pode Pôr para Quebrar, o podcast do Coletivação. Hoje nós vamos tratar do tema da segurança pública. Então, estamos aqui com o nosso companheiro Guilherme Silva e com o nosso entrevistado Daniel Barros. Vai lá, Guilherme. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, né, quando for a hora. Hoje nós vamos conversar com o escritor, artista plástico, Daniel Barros, que é agrônomo e professor também da Escola Superior da Polícia Civil, né, pós-graduado em Segurança Pública. Ele, inclusive, tem um livro, um dos seus livros, foi finalista do International Latino Book, né, que premia escritores da língua espanhola e portuguesa. E hoje nós vamos... o Daniel está aqui, vai nos tá dando o prazer da sua presença, e a gente vai conversar sobre segurança pública. Então vamos lá, Marcelo. Passar a palavra aí para o Daniel fazer uma saudação inicial e a gente começa. Olá, pessoal, é um prazer muito grande estar participando do programa e tentar contribuir de uma forma para a gente propor algo de novo para a segurança pública, um tema um tema tão importante e que entra bem em debate mais no próximo dos períodos eleitorais, mas que deve ser debatido durante todo o tempo para se reestruturar e aperfeiçoar a questão da segurança pública no nosso país, no nosso Distrito Federal. Sem dúvida, inclusive a pauta da segurança pública é mais ou menos quase um tabu, assim, né, em setores da esquerda, né, precisa debater mais isso. Acho que talvez um pouco menos de tabu do que a questão das Forças Armadas em si, que também é extremamente importante, mas a gente tem muita proposta boa no âmbito da segurança pública, mas é um terreno meio árido ainda, né, para a esquerda, por mais que tenhamos tido experiências de governo e acúmulo de elaboração na área, né, e tenhamos companheiros companheiros de esquerda, petistas e tal, na segurança pública, né? Mesmo não necessariamente petistas, mas tem um movimento de policiais antifascistas, né, do qual você faz parte. Então, acho que a gente começa, né, a coletivação começa um debate que deve se prolongar, deve se desdobrar em outros temas, inclusive nesse âmbito aí da segurança pública. Queria começar logo assim de cara, Daniel, se você desse uma explicada aí para a gente, para os nossos ouvintes e internautas, sobre a questão porque segurança pública é um negócio abrangente, né? Mas tem pautas que são específicas da corporação, né? E tem luta de classe dentro da corporação também, por mais que tente se eludir isso, existe luta de classe dentro das Forças Armadas, existe luta de classe na estrutura da hierarquia das polícias e tal. Então, obviamente, tem propostas e perspectivas diferentes também. Então, a gente queria que você começasse aí falando um pouco para a gente sobre as pautas trabalhistas, de organização, de perspectiva interna nas polícias. Vai lá. Certo, eu acho que uma das pautas, duas pautas muito importantes na questão da segurança pública, na questão até da eficiência do trabalho do policial, é a questão salarial e a questão de estrutura, a reestruturação da polícia. Não há de se falar em segurança pública sem se falar numa polícia que seja bem paga. E aí, numa polícia que seja bem paga, há também a necessidade de que haja uma cobrança maior. Na realidade, o Estado faz de conta, aqui no Distrito Federal a gente tem uma realidade diferente, mas mesmo assim já vem sofrendo com o arroz salarial que foi implantado durante todo o governo Hollenberg e continua durante o governo Ibanez, em decorrência também forte do governo federal, que é quem paga as polícias civis. Então, a gente teria que ver a questão salarial e a questão de pessoal. No Brasil, a gente tem um índice extremamente mais baixo do que os índices da Europa, os índices dos Estados Unidos, em termos de per capita de policiais por habitantes. Então, são duas situações que devem ser vistas em termos de carreira, são essas duas questões. E, como você falou, a gente tem realmente... A questão da luta de classe, ela se
ocorre em todos os lugares e na polícia não seria diferente. E, infelizmente, apesar de também serem da segurança pública, os delegados fazem papel de patrões e eles representam mais o governo do que se sentem parte da própria corporação. Isso é um problema que a gente tem que amadurecer e tem que ter coragem. Mudança na segurança pública exige, sobretudo, coragem para se tocar em pontos que vão ser combatidos. A bancada da bala é uma das bancadas mais fortes dentro do Congresso Nacional, nós sabemos disso, e vamos enfrentá-los. A nível de Distrito Federal, a gente tem vários deputados que são policiais, mas não representam, de certa forma, não representam os interesses da categoria, representam mais esse lado conservador que existe dentro das forças de segurança. Professor, o senhor fala muito em reestruturação da polícia, na desmilitarização da polícia militar, né, por uma série de questões lógicas, óbvias. Agora, como que se daria essa desmilitarização a ponto da sociedade superar essa relação conflituosa polícia militar e sociedade civil? Assim, porque por decreto não é possível, né? Decreto é um crime fazer isso e perigosíssimo. Então, como que seria o caminho para a gente superar isso, por favor? Por decreto não há. Tem que haver um grande consenso, uma grande discussão e uma grande coragem para iniciar o processo de desmilitarização. Eu participo dos movimentos e vejo sempre como grito de guerra o fim das polícias militares. Na realidade, eu entendo que um equívoco, é só uma questão de linguagem. Não é o fim da polícia militar que a gente deve exigir, é o fim da militarização. Por quê? Porque o policial militar ele tem toda uma carreira formada dentro do militarismo. Então, não existe, os superiores, os oficiais, eles não precisam justificar a prisão de um subordinado. Então, se o soldado, o sargento ou o cabo desagradou de alguma forma, ele vai preso, e vai preso sem que exista uma justificativa concreta e legal para a sua prisão. E isso gera um desconforto muito grande, e a reação que acontece com esses policiais é de botar essa raiva, essa vingança, em vez de ser contra os oficiais. Não estou aqui estimulando nenhuma insurreição dentro das polícias militares, mas em vez de ser uma revolta nesse sentido, é uma revolta em cima dos trabalhadores, em cima das pessoas, até da criminalidade, dos abordados, das pessoas que estão, entre aspas, abaixo deles, né? Então, a gente precisa acabar com isso, porque militar, como diz o próprio Bozo, eles são feitos para matar, né? Ele se orgulha de uma barbaridade de dizer uma coisa dessa, né? E essa cultura é transportada também para as polícias militares. De forma que está contaminando até as polícias judiciárias e as polícias que não são militares, como foi o caso agora desse assassinato em Sergipe, por causa dessa cultura militar, dessa cultura da guerra. O policial não está em guerra, o policial está para manter a ordem, para manter a paz social, e não para provocar guerras ou entrar em guerras, como são os militares. Então, precisa ser uma discussão a nível nacional, mas essa é uma das formas de se realmente mudar a segurança pública, é o fim da militarização das PMs. Tem que haver... Existem várias discussões dentro das forças policiais, mas ela tem que ser cada vez mais aprofundada e iniciada. Já existia um projeto há mais de 20 anos atrás, acho que da Zulaí Cobra, uma deputada de São Paulo, se não me engano. Ela tinha essa ideia, teve essa discussão inicial, mas simplesmente a previsão era de 10 anos para se implantar, se iniciar, e ficou nisso, justamente por causa do lobby da bancada da bala, que é composta de oficiais, de delegados e alguns policiais que pensam diferente da questão da segurança pública. Estão no topo da hierarquia, né? Estão no topo da hierarquia e já chegaram no topo, né? Porque a polícia brasileira, eu tive contato com um professor da Califórnia,
que era chefe da SWAT da Califórnia, e ele dizia que ele ficou abismado quando chegou aqui no Brasil e conheceu a estrutura policial. Ele disse que jamais ele chegaria a ser chefe de polícia aqui no Brasil, porque aqui existe concurso para chefe, né? O concurso de oficial das polícias militares é um concurso para chefe, o concurso para delegado de polícia é um concurso para chefe. E o pior, você vai ser chefiado, né, por uma pessoa que não tem experiência nenhuma na área de segurança pública. Aí coloca em risco, né, investigação, coloca em risco até a própria sociedade, né? Nessa questão da mudança das abordagens, assim, enfim, da abordagem, só dessa mentalidade, você acha que a questão da renovação, digamos, geracional, ela pode exercer alguma influência, ou seria uma questão de mudança nos rumos aí dos estudos da academia, ou as duas coisas junto? Como é que é? E tem que haver uma mudança de mentalidade também, né? Do policial. Eu acho que... Pois não. É um conjunto de mudanças. A primeira mudança que a gente tem que fazer é no perfil do policial que se quer. E isso você faz já no concurso público, no psicotécnico. Você vai montar um psicotécnico que tem um perfil de um policial que tenha uma consciência dos direitos humanos maior. Isso você já inicia no processo de seleção pública. Segundo, na quantidade de policiais. Como eu falei, a gente tem um déficit muito grande. Existe o concurso da Polícia Civil que vai ser feito agora, que está sendo feito agora, ele já está pronto desde 2014. Ele estava esperando só a conclusão do concurso de 2014 para que fosse feito, e até agora a gente já está em 2022 e agora que está saindo esse concurso. Então, mais uma vez, eu vou falar aqui no ex-governador Hollenberg, porque foi um grande mal para a segurança pública. Ele pegou esse concurso de 2014 e ele foi pingando a contratação dos policiais já feito a academia de polícia, já pronto para entrar em serviço. Ele foi dividindo em pequenas porções. E aí, o que é que acontece? Você vai colocando um pouco de policial, e aqueles policiais que já estão lá, que estão desanimados por algum motivo, por uma questão ou outra, pela situação estrutural, pelas condições de trabalho, eles acabam contaminando negativamente essa turma nova que vai entrando. Entendeu? Então, em vez de ser o contrário, porque quando você faz uma turma grande, quando você entra de uma vez dentro, você bota uma turma muito grande dentro da polícia, isso acontece o contrário. Esse pessoal de fora vai influenciar positivamente as forças, os policiais que já estão lá, entendeu? Então, seria o concurso público, a questão da entrada de novos, da ampliação do quadro e, sem dúvida, a formação. A gente teve esse caso terrível agora em Sergipe e, paralelo a isso, a gente ficou sabendo que no próximo curso de formação, que se inicia esse ano, dos PRF, não haverá de forma alguma a cadeira de direitos humanos. Não haverá de forma alguma. Ela já vinha se perdendo espaço, em termos de tempo, na grade curricular da academia da PRF, e agora, no próximo curso, não vai ter absolutamente nada. Então, imaginem que, se está ruim, a tendência, com certeza, é piorar. E os direitos humanos não pode ser uma questão simplesmente academicista. A gente tem que colocar a prática. Não, é óbvio que a teoria que foi criada em função das guerras, que o direito humano surgiu para combater a questão da forma de tratamento dos presos de guerra, tudo essa é a nossa base, a base histórica e a base teórica. Mas a gente tem que trazer isso para a prática. E, para isso, a gente precisa qualificar melhor os nossos professores e selecionar melhor os professores que vão lecionar a cadeira de direitos humanos, que é muito importante que tenha essa integração com a universidade, mas que os profissionais que sejam responsáveis pela aula, que sejam policiais, porque os policiais sabem a realidade das ruas e a realidade da própria corporação, da própria instituição. Então, eu acho que tem que ser
feito uma qualificação melhor dos professores e a criação do quadro de professores de direitos humanos dentro da própria corporação. É óbvio que com o apoio das universidades públicas e na realidade, do corpo acadêmico geral, público, privado, não importa. Mas que seja feito essa seria o início para um início de mudança dentro da mentalidade. Sim, já aproveitando aí, muito interessante que você fala do trazer a questão dos direitos humanos de algo teórico, que de fato existe e precisa ser assimilado, mas para a prática. Isso me traz dois elementos aí. Um que eu sempre achei importante comentar é que, às vezes essas conversas viram conversa de surdo, porque fica de um lado só dizendo da violência e dos abusos policiais, e sem enxergar que o policial tem uma função ingrata, vamos combinar, né? Uma função ingrata da sociedade, né? Que cumpre assim na sociedade, que é de lidar com a criminalidade, lidar com as consequências das mazelas, da desigualdade do capitalismo, do sistema que rege aí a vida aí econômica menos e social das pessoas, quer dizer, está lidando com as contradições. Então, aí vira uma conversa meio de surdo. Então, é importante dialogar, né? Importante dialogar para ver também nós de esquerda, dos movimentos sociais, vermos também a função que o policial tem que cumprir, que não é mole. Mas aí um outro elemento que eu quero dizer, que tem a ver com esse, é que eu acho que trazer os direitos humanos no âmbito da polícia para a realidade teria um grande impulso, uma grande ajuda no envolvimento, na relação das polícias com a comunidade, seja por meio dos conselhos comunitários, o policiamento comunitário, a polícia cumprindo uma função social. Eu queria que você falasse para a gente um pouco disso, né? Teve uma experiência no governo do PT, do PRONASSE, né, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, aqui o Itapuã, que é aqui do lado de onde eu moro, foi um território de cidadania, onde teve vários projetos do PRONASSE, mas assim, o que eu digo é no geral, a relação da polícia com a comunidade, polícia comunitária, aquela polícia que não chega para tocar o terror, mas a polícia que conhece a comunidade. Eu acho que isso é importante, isso é fundamental, inclusive para, na prática, o policial ver, amadurecer também para a questão dos direitos humanos. O que você acha disso aí tudo? Sim, o PRONASSE foi muito importante para a segurança pública, foi um avanço enorme. E foi na época do PRONASSE que surgiram as seções de polícia comunitária dentro de todas as delegacias. No início foi um pouco deturpado, porque foi um ano eleitoral, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, acho que foi, não sei se foi 2007 para 2008, que é a eleição, não me recordo ao certo, e que foi usada de uma certa forma política no início, mas hoje não. Hoje ela vem funcionando, mas ainda com a deficiência que bate na questão de pessoal. Entendeu? As polícias comunitárias hoje, as seções de polícia comunitária, elas trabalham praticamente com crimes de menores potencial ofensivo. Ou seja, são crimes que podem ser de menor importância, aparentemente de menor importância, mas são muito importantes, na realidade são muito importantes, que são os crimes de ameaça, o crime de perturbação, porque para uma perturbação do sossego pode se transformar num homicídio. Uma ameaça por causa de uma briga dos filhos na escola pode se transformar num homicídio. Então, são crimes importantes e que a gente tem muito pouco pessoal, as seções têm normalmente 2, no máximo 3 policiais, para atender aqui mesmo na região do Itapuã, Paranoá. São 3 policiais, para atender toda essa comunidade de Itapuã, Paranoá Parque, e agora veio o Itapuã Parque. E, então, dificulta muito isso, porque se concentra mais na investigação e esse entrosamento com a população, ele é diminuído. E o que acontece também? Os grupos comunitários de polícia da segurança pública, eles estão mais dentro da delegacia, eles vão mais à delegacia do que a polícia vai a eles. Isso a gente precisa aperfeiçoar. Esse entrosamento tem que ser maior dentro da comunidade. A polícia tem que ser vista dentro da comunidade, não só quando vai reprimir algum crime. A polícia tem que ser vista na comunidade como um aliado da comunidade. E isso foi iniciado em 2007 com o PRONASSE, e infelizmente o programa foi diminuindo, depois da saída do Lula o programa foi caindo, e deve voltar, porque era algo muito, muito importante. Isso eram 94 medidas do governo federal junto aos governos estaduais. Entre elas, você falou de Itapuã, a inclusão, o resgate,
não é nem um resgate, é evitar que a juventude de 15 a 29 anos fossem para o crime organizado. E com isso você tem oficinas, você tem até bolsa que eram dadas, que eram pagas para esses jovens, para que eles não ingressassem no crime. Outro aspecto importante que agiam eram pegar os recrutas, os ex-recrutas, as pessoas que serviram às Forças Armadas e que saíam meio que desempregados e, em alguns casos, muitos casos, como no Rio de Janeiro, eles iam para o crime organizado pela habilidade que eles tinham por ter manuseado arma, ter treinamento militar. E o Pronacim, ele também visava esse público, pegar essas pessoas e trazer para dentro da sociedade, para que tivesse voz e tivesse uma ocupação. Então, é importante que seja feito isso. Na questão da qualificação dos profissionais de segurança pública, foi a época que mais se investiu em formação policial. O meu curso mesmo, a minha pós-graduação que eu tenho, eu fiz como uma forma de progressão dentro da instituição. A progressão foi proporcionada com um curso de pós-graduação. Ou seja, você traz conhecimento, você traz uma visão diferenciada para aquele policial atingido pelo programa. Também nos estados em que a renda é muito baixa, os policiais era dado uma bolsa de R$400, à época era uma boa bolsa, talvez até quase um terço ou mais do salário de alguns policiais de outros estados. Então, a visão do projeto não era um projeto só para ver a questão social, era para ver a questão social, mas ver também a questão social dos profissionais da segurança pública. Eu espero que a gente consiga, com a volta do Lula, a gente consiga reimplantar e até mesmo aperfeiçoar esse programa. Professor, a respeito da infeliz abordagem de ontem, né? Trágica abordagem, aliás, o senhor não acha que aquela atitude ela tem a ver também com a deliberada belicosidade do presidente, que estimula, né? E aí eu gostaria de aproveitar e pedir para o senhor também incluir na resposta a questão do porte e posse de armas, né? O que está acontecendo, né? Que coisa é essa aqui? O Brasil tem que se armar. Olha, em nenhuma academia de polícia, no ordenamento normal, nos cursos normais de formação, existe aquele tipo de abordagem. Em academia nenhuma. Talvez eles aprendam isso nos cursos de operações especiais, que não tem muito controle das instituições, mas aquilo e a polícia, caso não tivesse sido filmado, a resposta da PRF já tinha sido para questionar. Houve um uso progressivo da força, que a gente aprende na academia, nas escolas de polícia, a fazer o uso progressivo da força. Então, ele quer dizer que ele usou o gás como uma das etapas do processo de uso progressivo da força. Na realidade, ele usou o gás como o último recurso, que é a morte do abordado. Entendeu? Então, se não tivesse a câmera, a gente não teria visto. Como você vai pegar uma granada de gás de pimenta ou até mesmo de fumaça, a gente não sabe ao certo qual foi, e coloca dentro de um cubículo de uma viatura com uma pessoa dentro. Isso é uma coisa absurda. Isso é indefensável. Eu sou policial há 24 anos, eu sou filho de policial, meu pai era delegado, meu irmão era polícia federal, meu tio era coronel da PM. Então, eu tenho a polícia no sangue, eu tenho a polícia na alma, mas é indefensável o que aconteceu naquela abordagem. E o que é interessante, eu vi essa semana também, na internet, num jornal na internet, um professor, um policial rodoviário federal, que dá aula em cursinho preparatório para o curso de formação, ele ensinando exatamente o que foi feito naquela abordagem. Eles ensinando para os alunos, aí não eram alunos no curso de formação, não era na instituição que ele estava dando aula, mas em algum cursinho particular, ou coisa parecida, e ele ensinando a fazer justamente aquilo. E aí o abordado fica mansinho. Isso, sem dúvida, existe na polícia, sempre existiu na polícia, agora tem aumentado, sem dúvida disso, eu não tenho dúvida,
pelo o estímulo que é dado pelo presidente da República. O estímulo que é dado pelo presidente da República é para matar, é para bater e para dar plenos poderes, como ele já tentou com um projeto de exclusão de licitude para qualquer tipo de reação policial, até mesmo por forte emoção policial poderia ser inocentado por fazer uso da arma ou chegar ao homicídio. E ele vem estimulando, e as pessoas se sentem respaldadas pelo presidente da República. A partir do momento que ele por exemplo, dá a graça a uma pessoa condenada no Supremo por crimes contra a democracia, ele está dizendo, façam que eu seguro. E se não tivesse sido filmado aquela abordagem, com certeza aqueles policiais não seriam punidos. Eles não seriam punidos, porque a mentalidade do governo federal é deixar solto a questão da violência, porque ele acredita que é com a violência que se combate a criminalidade. E a gente sabe que não é exatamente isso. Não estou aqui também dizendo que não vai haver confronto, que numa polícia comunitária, numa polícia moderna, numa polícia consciente, não vai haver confronto, não vai haver morte em confrontos policiais. Vai haver, sem dúvida nenhuma, porque tem criminosos que eles praticamente não têm recuperação e não querem essa recuperação. Então, mas você julgar um por todos, isso não pode acontecer. E é isso que a gente falava. A gente falou, olha, quando houve um caso muito interessante no Rio de Janeiro, quando do governo do Leonel Brizola, que acusaram que ele deixou crimes correr solto nas favelas. E não é verdade. O que ele exigia, e o seu secretário de segurança era o coronel Carlos Cerqueira, que foi um dos fundadores do BOPE, e o que o governador e o coronel Cerqueira diziam era o seguinte: a forma como se aborda na favela tem que ser a forma como se aborda na Zona Sul. Aí você vai dizer, Daniel, mas na favela o cara está com fuzil. Sim, se na Zona Sul o cara tiver com um fuzil, você vai abordar da mesma forma que você aborda na favela. O que muda é o risco e as circunstâncias da abordagem, a motivação da abordagem. Isso é o que diferencia uma abordagem da outra. Agora, a cor da pele e a condição social do abordado não pode ser diferente na Zona Sul como na Zona Norte. Como na favela, como na Zona Sul. E o que foi que aconteceu? Em 99, esse coronel foi assassinado por um sargento da PM, com um tiro no rosto. Ele foi assassinado na fuga. O assassino trocou tiro com os seguranças do prédio que ele estava e foi morto. Coincidentemente ou não, foi um tiro na nuca. Não quer dizer que numa troca de tiro você não possa acertar um tiro, não. Você está trocando tiro, o cara corre, você atirou, você pode pegar na nuca. Mas é muita coincidência, né? Porque com ele morreu, com um tiro na nuca, morreu ele também, a possibilidade de descobrir quem era o mandante, porque aquele sargento de polícia não agiu simplesmente porque não gostava do coronel, que já não era mais nem secretário de segurança quando foi morto. Então é essa mentalidade que tem que ser mudada dentro da polícia, e a gente muda com todas as circunstâncias. Então, a resposta é sim, é um estímulo, sim, do presidente da República. O presidente da República é um dos responsáveis pelaquela morte que ocorreu em Sergipe, porque ele estimula, e a polícia, e alguns policiais que votaram nele, que votam nele ainda, eles acreditam nisso, eles querem o direito mais liberdade para a polícia agir contra as leis. Infelizmente, essa é a verdade. É óbvio que há muita injustiça com policiais. Quando o policial se envolve em um confronto. Mas não é dando carta branca para as polícias matarem que vai resolver isso, de forma alguma. E a questão do porte de arma é assustador o que está acontecendo. É assustador. E está sendo traduzido na questão dos CACs. Os CACs, que é a sigla para colecionador, atirador e caçador. Sempre existiu. Eu mesmo sou CAC desde 1999. Mas o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele estimulou, assim, abriu as portas. Era um processo mais rigoroso, que é feito pelo Exército, mas a determinação do presidente é abrir as portas. E explodiu. O número de armas duplica, triplica cada ano a compra de armas. E o que é pior,
ele tem a promessa de tornar todo CAC ter porte livre de arma. Isso é criminoso. Isso é criminoso, porque quanto mais arma na rua, mais violência. Eu não sou contra a arma. Eu não sou contra a posse da arma. Você ter uma arma em casa, eu não sou contra. Eu acho que o cidadão tem o direito de ter uma arma em casa para se defender de uma possível invasão, de alguma outra situação. Mas o porte, o uso da arma na rua é extremamente perigoso. Dados da nossa Escola Superior de Polícia dizem que 87% das mortes violentas de policiais são na folga. Isso por que são na folga? Porque eles estão armados. Porque nós estamos armados na folga. Então, é perigosíssimo você colocar a arma na mão de quem não tem treinamento. Mesmo o cara diz, não, mas eles são atiradores, são praticantes. Sim, mas você tem que ter uma cabeça muito boa para saber quando ou não quando usar uma arma. O caso clássico foi o que aconteceu com o ex-ministro da Educação. Ele disparou uma arma em pleno aeroporto internacional. Por sorte, não pegou ninguém. Por sorte, não pegou ninguém. E o que é o ministro? Um CAC. E como eu estava falando, a promessa é tornar todos os CACs com porte livre de arma. Eu fiquei sabendo essa semana que existe uma lei distrital que já dá o porte de arma, para todos os CACs no Distrito Federal. Se existe mesmo, eu vou confirmar se existe mesmo, o Ministério Público tem que ser provocado. Mesmo porque a Assembleia Distrital não tem poder para legislar sobre a questão de porte e de armamento. Isso tem que ser legislação federal. E isso vai criar problema, como aconteceu no caso do ministro. Tem várias notícias. São Paulo teve aquela notícia, a filha de um atirador mata a coleguinha no banheiro, o pai era CAC, atirador. No Rio de Janeiro, mais de 40 fuzis foram encontrados nas mãos de traficantes que foram distribuídos por um CAC. Entendeu? Então, o negócio ficou perigoso e será muito difícil consertar. Vai ser muito difícil consertar isso, porque a cultura do armamento não é só a cultura do esporte, não é só a questão da caça, que no Brasil até permite, tem algumas umas possibilidades com animais não silvestres, né? Mas é a cultura mesmo de usar arma para combater a democracia. Como a gente viu, eu vi um vídeo essa semana do André Ponciúcula, que é o 02 da Secretaria de Cultura. Ele é o responsável ele é o chefe da Secretaria de Fomento do Governo Federal da Cultura. E ele é um capitão da PM. Não estou dizendo que ele não possa entender de cultura porque é capitão da PM, mas prova que não entende, né? Ele fazendo um discurso para atiradores, ele diz que a arma tem que comprar arma, tem que usar arma para ir de encontro às instituições que não estão deixando o presidente trabalhar. Ele tá incentivando a luta armada. Se fosse um esquerdista, se fosse esquerdista, não, essa coisa de os comunistas estão querendo tomar o país na força. Ele então falou isso, está gravado. O próprio presidente já falou isso também várias vezes. Então, o que está por trás dessa questão dos CACs é algo que ele não conseguiu até agora o golpe com os militares, vai tentar com as polícias militares e vai tentar também com esses colecionadores. Infelizmente, não são todos, eu tenho alguns colegas que são colecionadores, são CACs e não comungam com essa ideia, mas uma boa parte, infelizmente, comunga com esse espírito antidemocrata que é propagado pelo presidente da República e por todo o seu staff de governo. Professor. Aqui no Paraná, na região do Paraná, Itapuã, não sei se em outros lugares também, mas aqui, volta e meia aparece um monte de faixinha aí oferecendo esse serviço, né? Vire um CAC, Exatamente. Seja um CAC, né? E com telefone, inclusive, né? Dos engraçadinhos. Porque o CAC, nos processos anteriores, o CAC, você entrava e você tinha com o tempo, você ia tendo direito, aumentando os seus direitos. Você podia comprar uma pistola, revólver, uma quantidade, com 2 anos você conseguia mais alguma coisa, com 5 anos, 10 anos você podia comprar fuzil. Hoje, não. Hoje você entrou CAC, você já pode comprar tudo. Você já pode comprar tudo, até um tanque de guerra, por incrível que pareça. Entendeu? Então, isso tem que ser revisto. Isso tem que ser revisto, infelizmente, chegou onde chegou, mas tem que ser repensado. Tem que ser rigoroso a certificação desses CACs e tem que ser revistas de quem se envolver
em algum tipo de problema, ele tem que perder esses certificados. E é a coisa que a gente não está vendo, porque o caso, no mínimo, que poderia ter acontecido com o ministro, com o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, que atirou no aeroporto, era ele perder o direito dele de ser um CAC. Isso era fundamental que ele perdesse esse direito. Professor, desculpe interromper. Pois não. Antes de passar para o próximo item, que seria a violência, né, será a violência política nas eleições, eu queria fazer uma sugestão, né, o senhor conversar com seus companheiros CAC para lançarem aí na internet uma campanha de desagravo. Eu sou CAC, mas eu sou contra essa postura do presidente de armar, eu sou para se posicionar, porque realmente a impressão que dá para todo mundo é que todos os CACs são a favor, né? A impressão que dá é essa. Haverá uma dificuldade muito grande, porque a grande maioria é a favor. Ela pensa assim. Então, se houver um movimento inicial de algum CAC ou outro, ele será extremamente discriminado, como acontece nas forças policiais. Qualquer policial que se posiciona não alinhado com o presidente da República sofre uma certa discriminação. Dentro dos CACs, essa situação ainda é pior. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que deverá ocorrer punições para quem for envolvido, e essas punições devem ser bem divulgadas para que amedrontem eles, para que não se envolvam e cumpram com a regulamentação da normatização para ser CAC. Mas uma campanha entre eles é muito difícil, porque se dentro da polícia a questão bolsonarista é muito forte, dentro dos CACs é assustador. Paixão. Mas só duas coisas, por favor. Obrigado. O que o senhor pode falar assim, sobre uma discussão que tem sobre o abuso do auto de resistência, né, por parte das forças policiais, e também sobre a câmera na farda? O que o senhor acha da câmera na farda? Eu acho... vamos começar pela câmera. Sim, a câmera na farda, existe uma certa resistência das forças policiais, mas a prática tem mostrado diferente, né? São Paulo implantou a questão da câmera nas fardas e o número de homicídios, o número de auto de resistência diminuiu muito, bem como a proteção, porque aí a visão tem que ser do policial. A câmera na farda tem que ser para uma proteção do próprio policial, entendeu? Porque ele vai estar... Porque existe o que a gente chama na linguagem do jargão policial, existe muito abordado folgado. Muito abordado folgado. E a câmera na farda, ela inibe, ela faz com que haja uma proteção do policial. Alguns colegas policiais da Polícia Militar aqui, que eu conheço, eles usam a câmera particular. Eles têm câmera particular e usam como uma forma de proteção do seu trabalho policial, a mostrar que não houve arbitrariedade, a mostrar que o abordado se excedeu. Então, é fundamental, eu acho que é muito importante, eu espero que seja implantado como política nacional a Câmara das Fardas, e reduzirá com certeza, ajudará o policial, ao bom policial, e vai inibir ao mau policial o uso da farda na farda, como aconteceu em São Paulo, e tem tido um certo resultado. A outra pergunta foi sobre o abuso do auto de resistência. O abuso da alternativa. Olha, antes de 88, os mandados de buscas eram expedidos pela própria autoridade policial. Entendeu? Não precisava da autorização do juiz para você cumprir o mandado de busca. E o que é que aconteceu? O cara começou funcionando, você vinha, estava na investigação, descobri que ali era um ponto de droga, ou estava acontecendo alguma situação que envolvia a entrada do policial, o delegado ia lá. Mas aí o que aconteceu? O delegado briga com o vizinho, aí ele mete mandado de busca para o vizinho. Aí o cara olha para a mulher dele, ele vai no mandado de busca para a casa do cara que olha para a mulher dele. Então, eu costumo dizer isso dentro da polícia. A gente perde direitos. Na realidade, hoje em dia existe um movimento para se perder direito, né?
reivindicando AI-5, enfim. Mas a gente perde direito quando a gente abusa desse direito. Quando a gente abusa desse direito. E aconteceu isso com o mandado de busca e está acontecendo isso com a questão do auto de resistência. Aqui a gente não sofre muito esse problema, mas, sobretudo, no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, existe um abuso muito grande do auto de resistência e isso a polícia tem que repensar e ser mais rigoroso. Não é repensar, você tem que ser mais rigoroso, tudo tem que ser apurado. Se você agiu certo, você não vai ter problema. Você não vai ter problema, entendeu? Mas, se você agiu errado, você precisa ser punido por isso. Porque o abuso realmente demais, né? Todo mundo sabe das arbitrariedades que acontece nos autos de resistência no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que agora, nesse caso, foram 23 mortes, né, 22, porque a terceira foi fora da favela que estava sendo ocupada, mas relacionado ainda à ação, mas dos 23, apenas 10 foram auto de resistência. Os outros 13 não existe auto de resistência e tem que ser, deve estar sendo apurado, né? Mas não cometer o abuso. Mas o estímulo o policial ser mais violento vem crescendo muito, como eu já falei, nesse governo, e, consequentemente, essas ações tenham piorado. Mesmo com toda a pressão popular, a pressão do judiciário em cima das operações no Rio de Janeiro, a situação tem piorado. Não posso aqui fazer juízo de valor realmente sobre a operação, quem foram esses mortos, as circunstâncias que foram mortos, mas que sejam apurados realmente, se foi tudo dentro do auto-resistência, dentro das possibilidades reais, tudo bem. Outra coisa que a esquerda comete de erro é dizer mas às vezes um dos mortos não tinha passagem pela polícia. Olha, a gente, normalmente, quando chega a prender alguém, esse alguém já praticou crime muitas vezes. Muito raramente você prende um criminoso no primeiro, segundo, terceiro ou quarto caso em que ele comete o crime. Então, isso não justifica, não justificar porque não tinha passagem, ele não deveria ter sido morto. A morte ocorre justamente num confronto. É para ocorrer justamente quando ocorre um confronto. Agora, se você faz diferente, se não há o confronto e você executa, como aconteceu naquela outra que ficou provado, ele executaram mesmo que seja criminoso. Olha aí, mesmo que seja criminoso. Ele já se entregou, largou a arma e está à disposição para ser conduzido, não há de que se justificar, por mais passagem que ele tenha, que ele seja morto, como aconteceu na outra operação, né, que ficou, a perícia inicial mostrou que um dos mortos dentro da casa, apesar de ser criminoso, que estava combatendo, mas que na hora que foi morto ele já tinha entregue a arma e estava disposto. Como no caso também de Sergipe, né? Tem uma filmagem anterior que mostra que ele já estava com a mão na cabeça, né? O Genivaldo, eu acho. Genivaldo. Ele já estava com a mão na cabeça quando da abordagem. E aí o policial já começou a chegar. E é isso que eu ensino, eu digo na academia. Olha, você não vai fazer uma abordagem falando baixinho, você não vai bem delicadamente, você vai dentro do tom que é necessário. Agora, uma coisa que polícia não faz, não deve fazer, é xingar. Por mais que você esteja com porque a partir do momento que o policial bota a mão na cabeça, filho de não sei o quê, você está se colocando numa posição de igualdade com aquele criminoso. Se ele pode lhe chamar, se você pode chamar ele de filho de não sei o quê, ele também vai poder chamar você de filho de não sei o quê. E aí os ânimos sobem e uma abordagem que poderia ser simples se transforma numa tragédia, como foi o que aconteceu no Sergipe, né? Os policiais, você vê nos vídeos, né? Enquanto ele está com a mão na cabeça, ele já bate na mão dele, já bate no rosto dele alguma coisa, empurra o rosto dele. Então, você já gera uma reação de quem está sendo abordado. Claro. Entendeu? E isso é o uso progressivo da força, dizendo você vai abordar de forma educada. Se existe as técnicas, não é para você xingar, é para você aumentando o nível da abordagem de acordo com a reação de quem está sendo abordado. Mas se você já chega, como diz na nossa linguagem também, já chega com o pé no peito, é óbvio que a situação só vai piorar. Só vai piorar.
Isso tudo que nós estamos conversando aqui, eu queria só resgatar rapidamente essa questão do trabalho de inteligência e o trabalho de repressão. Como você falou, obviamente que vai haver repressão, vai haver, dependendo da situação, tiroteio, claro, mas a importância do trabalho de inteligência, eu imagino que deve ficar assim, lá para terceira, quarta, quinta importância, com uma mentalidade de um presidente desse que influencia toda a corporação, né? Exatamente. O trabalho de inteligência ele é fundamental para diminuir o dano, porque você vai fazer todos os levantamentos, você vai fazer todo o planejamento para que não haja o confronto. É óbvio que esse planejamento pode mudar, a situação pode mudar, que é o que alega a polícia no caso do Rio de Janeiro. Que a ideia era pegar os criminosos quando eles estivessem saindo de uma favela para outra e, por um motivo ou outro, eu não sei, não apurei o que aconteceu exatamente, por um motivo ou outro, eles tiveram que entrar na favela e aconteceu o que aconteceu. Mas o planejamento, o levantamento de inteligência é fundamental. Eu digo isso até aqui no Distrito Federal, para os colegas, olha, a gente vai cumprir um mandado de busca, por exemplo, que lhe dá o direito de entrar na casa, se o morador não abrir, você arrombar e entrar na casa e prender a pessoa lá dentro. Aí eu digo o seguinte, olha, a gente fazia muito isso quando eu era da delegacia de entorpecente. Todo mundo alguém da casa levanta cedo para fazer alguma coisa, ou para trabalhar, ou para comprar um pão, alguma coisa. E aí? Como é que a gente diminui o dano numa situação dessa? O que a gente fazia? A gente esperava alguém sair, e foi na padaria, a mãe foi na padaria, o policial paisana não precisava estar com aquela roupa toda, porque a polícia judiciária não precisa disso, e não deve usar isso, né, a não ser em casos de operações especiais, mas a gente ia, acompanhava, a senhora se identificava como policial, pegava a chave dela da casa, entrava e pegava o filho que estava sendo procurado ainda dormindo. Repara como você diminui o risco. Você diminui o risco quando você entrar, quando você arrombar a porta, o cara acordar, pegar uma arma, reagir, tudo. Então, levando para uma escala maior, o trabalho de inteligência gera isso. Você se antecipa à violência para que essa violência não ocorra. É óbvio que você, por exemplo, no caso do traficante do Rio de Janeiro, aqueles traficantes do Rio de Janeiro que está com fuzil na mão, com granada, com pistola, você não vai dizer largue a arma, mão na cabeça, coisa que eles não vão fazer. Não vão fazer, vai haver o conflito. O confronto vai haver de qualquer forma, porque essa é a mentalidade deles também. Então, você tem que evitar que chegue a esse ponto. E era o que teoricamente, a polícia disse que faria a abordagem deles quando eles estivessem saindo da favela, haveria um confronto, mas poderia haver o confronto, mas o dano colateral seria menor e a possibilidade de reação dos traficantes seria menor, porque eles não estariam no ambiente, na área de conforto deles, nesse processo de deslocamento de uma favela para outra. Então, é fundamental, e a gente tem tido, aqui no Distrito Federal, a gente tem trabalhado muito forte na questão de inteligência. As operações últimas passadas demonstram esse resultado, que são operações pegando pessoas de alta periculosidade, e mesmo assim não havendo confronto. Eu acho que nós estamos encaminhando para o final, né, Guilherme? Tem uma pergunta, acho que ou pelo menos uma pergunta ainda, que eu acho que é a questão da violência política nas eleições, Guilherme, é isso? Seria a última, não? Tem que abrir o seu áudio. Abrir seu áudio, Guilherme. Vai lá. Ô, Guilherme. Voltou? Tá sem áudio. Bom, eu vou fazer a pergunta, se o Guilherme tiver outra, ele complementa. É que nós estamos vendo tudo isso acontecer, falando já da influência que o inominável aí tem, em todos os setores da sociedade, passou a ser bonito ser feio, né? Aquilo que as pessoas escreviam só na parte de dentro da porta dos banheiros públicos, agora estão os xingamentos, as ofensas racistas e machistas e tal, estão fazendo agora para fora, né? A eleição está chegando,
Ontem saiu pesquisa da Datafolha dando a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. Os caras estão cada vez mais alucinados. Já teve casos de bolsominions, né, passando aí em manifestações nossas, em atos nossos e mostrando arma e tal. Como é que a polícia pode fazer? Como é que nós podemos nos conectar com as polícias? Não para que o policial vire petista ou apoie o Lula, não é nada disso, mas para que cumpra a função de garantir a segurança no processo eleitoral e coibir, né, dissuadir esse tipo de ação violenta desses trogloditas, ainda mais com tudo isso que você já colocou aí, com esses CACs, com a liberação de armas e tudo. Como é que a gente pode construir essa ponte, né? Marcelo, a minha preocupação vai além. A minha preocupação vai além dos CACs bolsonaristas na violência no dia da eleição. A minha preocupação vai para a violência pelas polícias militares. É uma preocupação que eu tenho demonstrado, tenho falado sempre que eu tenho essa oportunidade, é que a justiça eleitoral, os partidos devem provocar a justiça eleitoral para que fiquem atentas à atuação das polícias militares nesse processo eleitoral. Porque o papel de coibir, por exemplo, o CAC, mesmo que ele tenha porte de arma, o porte de arma não dá direito de ir votar armado, a não ser para os policiais. As forças de segurança, você tem o direito de porte de arma livre em qualquer local. Mas ao CAC ele não dá direito, porque nenhuma legislação de porte de arma diz que você pode ir em locais de aglomeração armado. Então, você não pode ir a bar armado, você não pode ir a uma sessão de votação armado. Agora, quem vai coibir? Quem vai identificar é a Polícia Militar. Mas a minha preocupação é que a Polícia Militar não só não faça, como provoque essa violência. E isso, eu acho que aí é a questão, em vez deles usarem as câmeras na farda, nós é que devemos usar as nossas câmeras nas nossas camisas, nos nossos corpos, quando formos votar, quando formos participar do processo eleitoral. Eu tenho essa preocupação, minha esposa está muito receosa, estava pensando até... a gente tradicionalmente vai de vermelho votar, né? Quando é permitido o uso da camisa do candidato, a gente usa. Quando não vai de vermelho, pelo menos já faz uma identificação, ela está preocupada, está pensando em não ir, inclusive, esse ano de vermelho, por conta dessa possibilidade. Porque a gente já tem casos concretos. Se vocês, no 7 de setembro, tem uma filmagem que passou, uma reportagem que passou, que mostram que os policiais militares abriram a esplanada e deixaram os caminhões passar. A filmagem mostra claramente eles estão sentados nas viaturas, batendo papo e rindo enquanto os caminhões passam direto para a esplanada. A Polícia Militar tem condições, a Polícia Militar do Distrito Federal tinha plenas condições de impedir que os caminhoneiros entrassem. E isso não foi feito. Em Pernambuco, aconteceu o caso das duas pessoas que perderam a vista por uma repressão ao movimento pela democracia. Inclusive, as duas pessoas não estavam nem na manifestação e foram baleadas, perderam o olho, duas pessoas. Isso quando a ordem do governo era que não houvesse repressão. Está havendo a insubordinação e não está havendo punição. Não está havendo punição. O medo dos governantes das forças policiais está muito grande. Pouco tempo antes, o governador Ibanez tinha dado uma redução do interstício, antes do 7 de setembro, a redução do interstício para policiais militares, justamente para acalmar o ânimo da tropa em relação ao 7 de setembro, e parece que não funcionou bem, pelo que a gente viu na esplanada dos ministérios, ou na esplanada dos ministérios. Então, eu acho que o TSE e os tribunais eleitorais têm que ficar atentos a essa ação, da ação, de como vão se comportar as polícias militares no dia da eleição. Eu acho que nós temos que desenvolver nosso poder de dissuasão também, o nosso, né, como na forma de brigadas de segurança, por exemplo, filmando as atividades, né? Tem que desenvolver esse grau de organização que acho que nós não temos esse costume ainda, porque a maior parte da nossa militância, principalmente da militância que vai para a rua mais nos tempos de eleição, né? Porque o PT é bom de política, é bom de organização social, é bom de política nas ruas, mas também é bom e muito bom de política eleitoral, de ganhar voto.
Nós não estamos acostumados com isso. Estamos acostumados a democracia, a eleição ser uma festa, né? Uma festa em que cada um escolhe seu candidato e faz... Né? Como deve ser, Mas né? eu acho fundamental... Como deve ser. Eleição como deve ser. Eleição tem que ser um dia de festa, um dia de comemoração pela democracia, um dia de homenagem à democracia. E não um dia de guerra, como tá propondo diariamente o presidente da República, e que eu falo isso há muito tempo já, a permissão das instituições democráticas, do Supremo, do Congresso Nacional, a falta de ação deles no início do governo, fez com que ele chegasse a esse ponto e praticamente incontrolável. Eu acho que a gente tem que desenvolver uma relação também, cada comitê popular de luta tem que se unificar aí nas cidades e tal, e tentar estabelecer um diálogo com a corporação, com a delegacia, com a polícia, com a polícia militar de cada cidade, nem que seja para mapear, para ver, aqui temos um diálogo, aqui não tem, aqui conheço o cara, não sei o que e tal, para a gente ter essa noção, porque, por exemplo, aconteceu uma provocação no Guará umas semanas atrás, e tinha lá uma banquinha do PT Guará, até com o nosso companheiro Afonso Magalhães, que também é do Coletivação, e passou um provocador xingando e tal, e um dos companheiros que estava lá caiu na provocação. Nossa companheirada do PT do Guará acionou a polícia foi lá e prendeu o provocador, entendeu? Conduziu até a delegacia e tal. Então eles tiveram uma postura correta, né? Então lá o pessoal do PT lá no Guará desenvolveu, conseguiu construir essa relação que não é de amigo, né? Uma relação da polícia cumprir sua função, né? Nós estamos falando disso, não estamos falando de nada mais disso, nada além disso, né? Eu acho que tem que ser feito isso, tem que ser feito a nível de partido, tem que ser feita essa conversa, tem que se deixar claro que existe essa preocupação. Tem que chegar para os partidos, tem que chegar e colocar essa preocupação para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral tem que colocar essa preocupação para o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Tem que chamar ele e dizer, olha, mas não vou falar nada porque eu estaria acusando a Polícia Militar de cometer alguma coisa errada. Ninguém está acusando nada. A gente está só preocupado pelo que já vem acontecendo, pelo que o presidente tem estimulado e pelo que aconteceu no 7 de setembro. Então, vamos conversar aqui, ver o que está acontecendo e vamos orientar a tropa para que não haja dessa forma. Não são todos, não é a maioria que vai agir dessa forma, de forma alguma. Se agir, será a minoria, mas essa minoria pode fazer um estrago. Entendeu? Então, ele tem que saber que pode haver alguma punição, caso eles não cumpram com o dever constitucional, que é manter a ordem e a paz para ambos os lados do processo eleitoral, e não só para a população que apoia aquele candidato que ele tem mais afinidade. Isso é uma preocupação minha, eu acho que tem que ser levada para frente essa preocupação. Eu já vi em alguns outros pontos, algumas outras pessoas debatendo isso num ambiente maior, e eu espero que cresça essa preocupação, não que a gente tenha motivo para crescer, mas que a preocupação cresça para que a gente possa combater, inibir antes que aconteça algum problema mais sério no dia da eleição. Exato, dissuadir, é isso mesmo. Nós estamos se encaminhando para o final aqui, né, Guilherme? Você tem alguma pergunta mais aí? Porque senão a gente podia ir já para a sessão da dica de leitura ou dica de filme. Você tem que abrir seu áudio, Guilherme, está sem áudio. Acho que está com algum problema no áudio aí, Guilherme. Você fechou e abriu, mas não apareceu aqui para a gente. Eu queria dizer a dica que no final do Pode Pôr para Quebrar a gente costuma dar uma dica aí de livro, de canal do YouTube. Agora abriu o seu áudio aí, Guilherme. Alô? Vai lá. Abriu. Então, nós vamos ter que chamar o Daniel Barros, professor Daniel Barros, de novo aqui, porque tem dois pontos que eu queria conversar, que é o feminicídio, e uma questão que eu conversei uma vez com um rapaz de uma ONG, isso foi em 2008, eu estava conversando com ele lá na Bahia, e ele falou para mim, Guilherme, a questão do tráfico de droga, na verdade, é muito complexa, porque, na verdade, a droga, a maconha, assim, é brinde, porque o que está por trás mesmo é tráfico de arma. Então, se acabar, por exemplo, com o tráfico de drogas,
né, vai ficar exposto ao tráfico de arma, que é muito maior e mais rentável. É verdade? Bom, mas isso a gente conversa numa outra oportunidade, talvez. Eu acho que é um tema que merece um espaço maior, mas eles andam interligados, a questão do tráfico de arma e o tráfico de drogas, eles andam bem interligados, entendeu? E a questão do feminicídio é um fenômeno muito sério e que a gente tem estudado, tem buscado alguma justificativa, não a justificativa, mas tentado compreender por que está aumentando tanto o número de feminicídios e mesmo com o aperfeiçoamento da lei, com tantas atitudes que têm sido tomadas, o feminicídio ainda tem crescido. Eu acho que também merece um tempo maior. Eu sei que a divulgação das prisões nos casos de feminicídios, elas são muito importantes. A gente teve uma diminuição aqui no período, numa determinada cidade satélite nossa aqui, justamente porque todas as prisões que eram feitas de feminicidas, elas eram amplamente divulgadas, e isso desestimula, e é um dos pontos, porque existem várias outras questões, a questão da educação, a questão social, várias outras questões. Um entrosamento maior com a justiça, um entrosamento maior com a justiça, para que alguns casos de feminicídios, esse agressor já tinha sido preso e foram liberados, agora ou com tornozeleira, ou até mesmo sem tornozeleira, agora tem sido sempre com tornozeleira, mas havia sido liberado. A justiça tem que fazer uma análise melhor da questão de quem coloca solta, porque depois da morte a prisão ocorre, mas a vida não volta. A vida não volta. Mas sim, vamos então pedir a sua gentileza de novo para a gente se encontrar aqui no Pode Pôr para Quebrar, para tratar desses e de outros assuntos, por favor. Tá? Então, estaria à disposição, Guilherme. Muito obrigado. Marcelo, quer? Eu queria passar para o Daniel fazer a saudação final aí, já dar a dica de livro ou de leitura. Eu vou dar uma dica de canal do YouTube. É um canal de YouTube e de Spotify que se chama Política Nua e Crua. Não por acaso com o nosso entrevistado. Não sei, são postagens semanais aí, não sei se a periodicidade aumentou, mas ao menos é semanal, tratando aí de temas da conjuntura, né? De segurança pública, a guerra, a intervenção militar na Ucrânia, que aí rendeu até quase um toco do YouTube, né? Porque o Daniel Barros achou que podia expressar opinião, como deveria ser no YouTube, né? E os magnatas aí das redes sociais tentaram dar um tranco lá, né? Mas eles seguem em frente. Então, minha sugestão, minha dica aí é o canal do YouTube e do Spotify Política Nua e Crua. Procurem lá. Vai lá, Daniel. Já engata aí. Saudações finais. Obrigado. E já sua dica de vídeo, ou de livro, ou de canal. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade e pela indicação aí do canal. A gente tenta abordar lá os pontos, temas que são amplamente divulgados, mas que pontos são deixados para trás, né? Então, eu agradeço aí. Eu acho que, como dica de leitura, eu queria indicar esse livro. É um livro de poesia, Sortilégio Possível, de Ivan Marinho. É um poeta alagoano, radicado em Pernambuco, militante de esquerda, bacamarteiro, mestre da cultura popular, e é uma literatura, uma poesia totalmente que retrata a realidade do povo brasileiro, os sofrimentos e as angústias brasileiras e as injustiças, sobretudo as injustiças sociais. Então, Sortilégio Possível, da editora Bagarço, lá de Pernambuco, é a minha indicação de leitura. E, mais uma vez, eu quero agradecer o convite de participar desse bate-papo e me coloco desde já à disposição para que a gente possa voltar a conversar sobre o tema segurança pública ou até mesmo sobre outro tema, literatura, alguma coisa que a gente possa, seja do interesse dos colegas. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Beleza. E Lula no primeiro turno. Vamos lá, hein? Lula no primeiro turno. Já estamos com 54% dos votos válidos e vamos ganhar. Vamos ganhar, sim. Isso aí. Falou, gente. Muito bom. Um abraço. Até a próxima. Até.